Olá, Mabookers! Após o nosso vídeo de 12 livros de ficção para 2026, aí com um bônus de 13 livros, né? A gente vai entrar no nosso vídeo de 12 livros de não ficção para 2026. Aqui na nossa comunidade, a gente fala um pouco mais sobre livros de criatividade, de arte, de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, para te ajudar na sua jornada, para você entrar um e sair outro, a sua versão Marcelinha 4.0, né? E aqui a gente te ajuda, né, na nossa comunidade Mabook Club, com os cursos, com as interações, com as leituras, com as agendas e tudo, a nossa programação, a ser a sua melhor versão. E a leitura é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso, porque realmente ler modifica vidas. Ler te faz ser potencial em seu pensamento, nas suas decisões, no seu posicionamento de vida e te faz antecipar muita coisa legal na sua vida. Então, assim, o que a gente quer aqui é que você venha com a gente nessa jornada para que a gente faça uma vida maravilhosa. Faça da nossa vida uma obra-prima. Sabe aquela coisa que o artista quer fazer uma obra-prima na vida dele e tem que fazer uma obra-prima? Para a gente aqui do Mabook Club, apesar de muitos serem artistas, criativos, né, ou querem desenvolver sua criatividade, a gente quer fazer com que a nossa história de vida seja a maior obra-prima que a gente vai fazer na nossa vida. Que a construção desta vida, dessa rotina, desse diário, dessa agenda, desse dia a dia, dessas conquistas e desse passo a passo, step by step, né, degrau por degrau, a gente consiga ser a nossa melhor versão e fazer a nossa maior obra-prima. Então, é esse o convite que eu tenho para você. Vamos, sem mais delongas, para os 12 livros de não ficção. A gente começa aqui com um clássico, né? Falando de biografia. Então, independente se você é da área artística ou não, vale muito a pena. Leonardo da Vinci, por Walter Isaacson. Esse é o cara que fez várias biografias. Ele tem a biografia do Einstein, por exemplo, tem do Steve Jobs e tem diversas outras pessoas. Falam que é um pouquinho maçante, sabe? Mas eu acho que Leonardo da Vinci é um cara que você tem que ter, né, como horizonte. Sabe esse pensamento? A estrela do norte. É como se fosse assim, cara, eu quero colocar o meu objetivo e minha meta tão lá, porque se eu chegar aqui já tá bom. E é isso que a gente tem que fazer no nosso processo aqui de meta. A gente está no início do ano, né? Essa é uma das estratégias para você colocar metas muito fortes aí que vão te ajudar a puxar o seu esforço, a sua motivação, a tudo para mais. E esse cara faz isso. Né? Um cara que falou de medicina, falou de anatomia, falou de desenho, pintou super bem, fez ferramentas de guerra. É um cara que, cara, ele foi muito além. E se eu penso assim, eu, Marcela, né? Se existiu o Leonardo da Vinci podendo fazer aquilo tudo que ele fez e pensar aquilo tudo que ele fez, cara, eu também posso. Eu posso ser um milicentésimo de Leonardo da Vinci, mas eu vou tentar ser a minha versão, mudar o futuro, mudar as gerações, né, que vão vir. O mínimo que eu conseguir já vai ser bom. Esse cara continua movendo, conversando, os seus escritos, suas teorias estão aí, presentes ainda hoje em dia. Então, assim, vale a pena ler pessoas que mudam a nossa vida até hoje. Prestem atenção, a gente não vai para pessoas que não têm skin in the game, que não fazem isso. Modele pessoas que são o topo da sua pirâmide. Outro livro, não é um livro para ler corrido, de cabo a rabo, né? É um livro que fala sobre princípios, é do Ray Dalio, um dos maiores investidores aí
tem um dos maiores fundos de investimentos, bilionário, e tem vários podcasts com ele, inclusive um recente no Diary of a CEO. Então, o Diário de um CEO é um podcast super legal. Ele esteve lá muito recentemente falando. Ele lançou um livro novo falando da nova ordem mundial, como que tem países que ficam soberanos e outros que descem, que caem, que a ordem mundial muda, né? Você lembra, os nossos pais falavam, a Venezuela era maravilhosa, a França era maravilhosa, e no nosso tempo aqui, para minha geração já, os Estados Unidos estavam, né, na sua superpotência. Hoje em dia, isso já está mudando, já está para o Oriente. China já está pegando a dianteira. Nos nossos filhos não vai nem entender como os Estados Unidos estava à frente de tudo. Não sei, mas a ordem mundial muda. Esse livro aqui fala sobre princípios. E, para quem não quer ler o livro, ou para quem acha o livro grosso, existe uma série em cartoon, em desenho no YouTube, gratuita, que fala sobre os princípios. Então, para quem não quer ler esse livro, não tem esse livro, aqui a gente dá muita dica e seleção, né? Então tem assim, ó, de onde eu venho, princípios da vida, princípios do trabalho, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Então são essas 3 partes. E tem seleção de vídeos pequenininhos, curtinhos, vale muito a pena ver, sobre princípios, que nos norteia. Esse livro aqui, quem não conhece, Alex Hormozi, lançou esse livro aqui ano passado, final de 2025, em outubro, se eu não me engano, e fez com que o seu livro fosse a escola do que ele diz. Ele fez um lançamento multimilionário desse livro, fez uma live de 7 horas de venda desse livro, vendeu milhões e milhões e milhões no dia do lançamento com a estrutura desse livro. E esse lançamento mostra em sua arquitetura de venda um money models, um modelo de dinheiro multimilionário, né, em que ele ganhou muito mais dinheiro do que a venda de um livro. Então, esse livro aqui vale muito a pena. É o terceiro livro dele, para quem não conhece aqui, esse Barbudo é o terceiro livro dele. Vale a pena ver 100 million, 100 milhões de dólares offers, 100 milhões de dólares leads, e esse é o terceiro livro dele, Modelos de Negócio. Independente se você está trabalhando com a internet ou não, né? Modelos de negócio é uma coisa muito importante para você entender, que é onde você vai alavancar, tracionar, entender a estrutura e a arquitetura de negócios que podem te ajudar muito. Lançamento vale muito a pena, daqui a pouco a gente vai ter um resumo no nosso canal. Próximo livro comprado na Bienal do Livro, esse livro, Ralph Waldo Emerson, olha aqui que legal, Conduta da Vida, até que ponto controlamos o nosso próprio destino, comprado com desconto na Bienal do Livro por R$15, aqui, olha, Grupo Editorial CDG, não sei que editora é essa. Esse é um cara muito interessante, muito inteligente, sempre quis ler um livro dele, ele tem uns pensamentos muito bons e toda hora o nome dele vem para mim. É engraçado, né? Eu olhei esse livro e falei assim, cara, não sei nem se eu quero ler isso aqui especificamente nesse momento, mas eu vou comprar. R$15 e esse cara aqui falam que ele é demais. Outro livro muito interessante é esse aqui, Geometria Sagrada, Bases Naturais, Científicas e Pitagóricas, Jesus Zaton. Para quem não conhece, né, às vezes nunca ouviu falar da geometria sagrada, a gente fez uma live, né, com o Wilson sobre geometria sagrada, e ele é um grande estudioso de geometria sagrada, um grande artista também. Então, o que é que fala a geometria sagrada? Que existem na natureza uma geometria matemática pitagórica, né, natural, científica pitagórica, que traz proporções matemáticas para a nossa vida, e que a gente, na nossa vida e no nosso corpo,
né, a orelha, né, e diversas coisas, a gente segue isso, segue essas estruturas pitagóricas e essas proporções matemáticas. Então ele fala, quando a gente bate o olho numa coisa e fala assim, nossa, é bonito, é porque inconscientemente a matemática por trás da proporção, né, do rosto, da paisagem, etc., ela está favorável e tem a ver com a matemática da natureza e da vida. Por isso a gente tem um sentimento que é belo, é bonito, é porque matematicamente está de acordo com a geometria sagrada do mundo. E isso para artista é uma coisa maravilhosa entender. Mesmo não sendo artista, quando a gente aplica a matemática sagrada na arquitetura, por exemplo, na decoração, por exemplo, aquilo realça. E a gente não entende, né? O leigo não entende. Nossa, mas tá lindo. Não sei nem explicar porquê, mas tá lindo. É porque existe toda uma matemática por trás. Isso é um tema muito interessante. Esse livro aqui veio na Grow, o Clube do Livro, e ele é bastante interessante. A Grow vinha com uma capinha, não existe mais a Grow, tá? A Grow só trabalha agora com business. Se chama Nudge, de Richard Thaler. Edição ampliada e como tomar melhores decisões. Editora Objetiva. Eu acho muito interessante esse tema. Ele veio com um livrinho que vinha na época para você estudar, com várias referências, né, estudos, e vinha com uma capinha. Eu não li na época que eu assinava, né, mas eu quero ler agora vários livrinhos aí da Grow que ficaram para eu ler. Ele não existe mais, a Grow não tem mais. Outro livro é esse aqui. Isso é arte? 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje, de Will Gompers. Eu vou te dizer um negócio, eu comprei esse livro há muito tempo atrás, quando era uma das primeiras edições da Arte Rio, da Feira Arte Rio, aqui no Rio de Janeiro. E eu fui nessa edição, esse livro é fantástico, né? Ele traz aqui, olha, todo um mapa, e eu adoro isso aqui para referência como professora, para estudar todos os movimentos artísticos que existem, né? E esse aqui é o Will. Então, o Will, ele é muito engraçado, porque ele deu uma palestra aqui, quando teve, né, o evento da Arte Rio, e ele autografou o livro para mim. E aqui a gente vê a data, 2013, quer dizer, há muito tempo atrás. Eu ainda não terminei de ler esse livro. Esse livro ele vai falando de cada movimento artístico e vai resumindo. Então não é um livro, às vezes, para você ler do início ao fim, mas você pega um movimento artístico e entende, e pega outro movimento artístico e entende. A questão é que o Will, ele foi editor do BBC, de um programa da BBC, e ele é um cara que veio do stand-up comedy. Então você vê desde esse início aqui e uma pegada, né, que você tem aqui muito de cartoon, uma pegada de humor. E eu acho que quando você coloca o humor, né, nos livros que são um pouquinho mais massivos, cartoons, escritos, né, e ele faz toda uma interação assim, né, o livro inteiro de coisas assim, eu acho que você consegue pegar um entendimento diferente, trazer aquela coisa que poderia ser mais maçante para uma coisa mais leve. E aqui ele traz isso que ele tem da vida dele, como stand-up, né, trabalhando com stand-up, para a arte. Então ele conjuga esses dois coisas, né, pontos da vida dele nesse livro, trazendo esse tema de uma forma mais leve e mais agradável. Então isso é maravilhoso. E recebi ali, a gente participou de uma palestra e teve a assinatura dele do livro aqui nos tempos áureos da arte Rio no Brasil. Esse aqui é do Rui de Oliveira, um grande ilustrador brasileiro, vindo aí da época, né, do Ziraldo e muito mais, quando a televisão estava, né, nos seus primórdios, e é um grande ilustrador. Tive a oportunidade de entrevistar aqui para o nosso canal, no Mar Hubcast. Então tem parte 1 e parte 2 da entrevista dele sobre o processo criativo de se desenhar livros infanto-juvenis. Esse livro aqui é um livro um pouquinho diferente dele. É um pouquinho do livro que ele fala sobre
como ele faz isso, né? É um livro que tem muita ilustração assim menorzinha, mas diferente dos outros livros dele, é um livro em que ele explica o processo de criação, o processo de criar imagens, o processo de dar peso em certos elementos ou não, né? Então ele vai falando sobre a história por trás do desenho e é chamado Pelos Jardins Bóboli. Reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens. Então, bem interessante sobre um processo criativo de desenho específico aí, né? Esse livro aqui é muito interessante, chama A Arte da Rivalidade, 4 amizades que mudaram a arte moderna. Aí ele está falando de quem? De pessoas muito famosas. Manet, Degas, Matisse, Picasso, Pollock e de Kooning e Freud e Bacon. Freud não é o Freud, é o pintor Freud, né? E Bacon. Então, muito interessante. Então, ele vai falar como que amizades no mundo da arte influenciaram a arte de um e a arte de outro e como é que essas amizades e rivalidades, né, as brigas, né, e tal, mudaram o rumo da história de muitas coisas. Então, assim, vencedor do prêmio Pulitzer, Sebastian Smith retrata a história de 4 amizades extraordinárias que transformaram a arte moderna. 8 artistas geniais, 4 relacionamentos que mudaram os caminhos da arte. Intensas, conturbadas e competitivas, essas amizades modificaram também artistas envolvidos, impulsionando cada um deles para novos patamares criativos. Então é como se fosse o por trás, né, os bastidores aqui. Já li até bastante desse livro. Esse ano eu quero terminar. Ultra aprendizado de Scott Young. Domine as habilidades valiosas, seja mais esperto do que a competição e dê um impulso na sua carreira. Esse livro aqui eu já estou terminando de ler, mas quero terminar esse livro que fala da estratégia para você aprender melhor. E eu acho que esse é um tema que a gente sempre gosta aqui na nossa comunidade, né? Além do tema de micro-hábitos. O livro do Hábitos Atômicos é um dos melhores livros de hábitos que existe. Se você não leu, você tem que ler, do James Clear, ok? Agora, existem livros que são tão interessantes quanto e trazem uma outra abordagem mais prática, que é esse aqui que eu quero reler. Então, é B.J. Goff, que é um PhD, e é um livro cheio de referências e cheio de exercícios para você fixar os hábitos. Então, cada vez mais a gente destrincha esses livros e traz as técnicas, as atividades, os hábitos para a nossa comunidade, porque a gente quer ser a nossa melhor versão. Então, nada é melhor do que atacar os hábitos. Livro fechado também, depois de ler Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, que fala sobre plasticidade neural, né? E também de hábitos, né? Um tema que a gente gosta. Se você não gosta, não tem problema, porque a gente destrincha para você. A gente traz ele mastigado em exercício, em práticas que você nem vai entender que você está lendo ou praticando esses livros. A nossa comunidade já faz isso automaticamente. Como se tornar sobrenatural, está até fechado, eu consegui num descontão aqui e eu comprei em promoção. Então a gente terminou de ler 2025, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e agora 2026 a gente vai continuar com esse livro aqui, que é a continuidade do Dr. Joe Dispenza. Fala muito sobre meditação com os hábitos. Então, neuroplasticidade, meditação e hábitos. Se não conhece ele, eu acho que é uma boa oportunidade. E o nosso último livro, eu ganhei nesse ano uma bolsa de estudos da IFTF, que é Institute for the Future, que é um instituto para o futuro, né? Pensando no futuro, americano, em que eu estudei online aqui do Brasil durante 2 meses e meio, e eu ganhei essa bolsa de estudos. E uma das diretoras desse instituto é Jane McGonigal, e ela tem esse livro. Então, inspirada no que eu estudei, nas dinâmicas que foram feitas durante 2 meses e meio, quase todos os dias a gente se encontrando, mais de 3 horas por dia,
em que a gente estudou estruturas de pensamentos de futuro para você poder olhar tendências, ter visão de futuro, trazer oportunidades para tempo presente, né? A gente estudou isso juntos, eles mostraram os modelos mentais, e foi maravilhoso esse estudo, né? Se você tiver a oportunidade de estudar, né, ela tem alguns cursos no Coursera, Jane McGonigal, e esse é o livro dela. Esse é o livro que ela fala como prever o futuro e se sentir pronto para tudo, mesmo para coisas que parecem impossíveis hoje. Esse é o livro que eu quero modelar esse ano, que eu quero estudar esse ano e entender cada vez mais. Então, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive, e eu levo com muita seriedade tudo que investem em mim, que me dão, que me presenteiam. Eu fiz a aplicação, eu mandei o meu currículo, eu falei do meu trabalho, eles viram um valor nisso, me deram a bolsa de estudos e eu quero honrá-los com resultado, estudos e informações para a nossa comunidade aqui do Mabook Club. Então, esse livro aqui é mais uma das coisas que eu vou trazer para vocês. Então, honrando eles. Então, olha, tem muitos livros aí que a gente quer ler de não ficção. Lembra que a gente já tem um vídeo aqui de livros de ficção no canal. Ó, vamos tentar segurar aqui todos de livros de ficção e de não ficção para a gente ler. Então, presta atenção que tem muita coisa esse ano interessante para a gente trabalhar e para a gente trazer aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo segurar aqui sem desmantelar esse microfone e atrapalhar aqui para vocês a leitura. Gente do céu, é muita coisa. Não sei se vai dar para ler isso tudo, não. Ai, meu Deus do céu, olha aqui. Calma aí. Foram 12 livros ou foram mais, minha gente? Não estou entendendo aqui. Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Pronto. É isso aqui, minha gente. É isso aqui. Calma aí, deixa eu equilibrar esse negócio. Ó, é isso aqui. É isso aqui que a gente vai ler esse ano, ou pretende ler esse ano. Então siga com a gente. Ai, vai cair tudo aqui, meu Deus. Siga com a gente, o óculos caindo. Siga com a gente aqui as leituras desse ano, não ficção ou ficção. O nosso objetivo é fazer com que você tenha a melhor versão da sua vida e seja você a melhor versão de você mesmo. Marcelinha 4.0 e eu te espero aqui, ó. Eu te espero aqui na leitura comigo. Vamos lá? Vamos seguir juntos? Aqui estão algumas opções. Anota aí, coloca aí na sua cestinha aí da Amazon para ficar de olho nas promoções. Você vê que vários deles eu comentei para você como eu comprei em promoções. E fica atento aí na nossa comunidade, que tem muito link rolando, muita promoção rolando e muitos insights. Te vejo. Esse ano tem muita leitura, te vejo lá. Tá preparado? Sua melhor versão, Marcelinha 4.0. Vamos lá.